Olá pessoal, meu nome é Monique, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês como era o meu método de revisões, para que vocês possam de alguma forma implantar algumas das dicas que eu vou trazer aqui para vocês, mesmo que não totalmente, não integralmente, na sua rotina de estudos e que isso possa facilitar o entendimento que vocês precisam ter na matéria do concurso para o qual vocês vão fazer. Antes de tudo, eu vou pedir que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam aqui no meu canal, para que vocês me motivem ainda mais a trazer novos conteúdos que vão ajudar vocês com certeza nessa jornada de concurseiros. Então vamos lá. Antes de eu mostrar aqui para vocês como era meu método de revisão, eu preciso trazer algumas premissas da revisão. A primeira premissa é o seguinte: no seu primeiro contato com a matéria, você precisa estudar de forma eficiente e atenta. Como assim eficiente e atenta? Né? Esse estudo precisa ser inteligente. Você precisa fazer uma leitura ativa, ou você não pode ser um aluno passivo quando você estiver estudando por videoaula, por exemplo, tá? Tem que anotar, tem que fazer uma análise crítica daquilo que você está estudando. Por quê? Lá na frente, quando você for fazer a revisão, você vai ter uma maior facilidade de relembrar aquilo que você estudou pela primeira vez. E o que vai acontecer é que a sua revisão ela vai ficar mais eficiente também devido a esse estudo de forma mais inteligente no seu primeiro contato, tá? E aí não vai acontecer aquilo que às vezes ocorre muito, que é a pessoa tenta fazer a revisão, ela não lembra e acaba colocando a culpa no método de revisão. Mas na verdade o culpado é o primeiro estudo que você fez que não foi um estudo legal, não foi um estudo inteligente, né? Você não estava concentrado, ou você não buscou entender aquela matéria e por isso acabou prejudicando a sua revisão também. A segunda premissa é que revisar é diferente de reestudar. No reestudo, o que você faz? Você vai estudar toda aquela matéria novamente, de forma completa, às vezes estudando por outras fontes, várias fontes, por outros métodos, de uma forma mais detalhada, vendo todo o conteúdo daquele assunto. O que é diferente de revisar. A revisão é quando você volta naquela matéria, mas dando foco nos assuntos principais, nos tópicos mais importantes, nas palavras-chave, naquilo que você grifou, tudo aquilo que realmente vai ser importante quando você estiver fazendo a prova, que vai te fazer relembrar o assunto lá na hora da prova. Então, como vocês podem ver, são termos diferentes, são formas de estudo diferentes. Revisar é diferente de reestudar. E por último, a última premissa que eu posso apontar aqui para vocês é que a revisão ela precisa ser breve, principalmente quando a matéria não estiver sido encerrada. Por exemplo, você vai fazer um turno de estudo de 1 hora de determinada matéria, então, a princípio, não é para passar, por exemplo, 30, 40 minutos estudando como forma de revisão essa matéria. Não é para você revisar uma matéria durante quase metade do seu turno de estudos, tá? É a revisão, por exemplo, quando eu tinha que revisar uma matéria e ela durava no meu turno 1 hora, eu fazia a revisão imediata, que é a próxima que eu vou falar aqui para vocês, de 5 a 10 minutos, uma coisa bem breve. Lá na frente pode ser que ela demore um pouco mais, mas a princípio ela deve ser mais ou menos ali de 10 a 20% do seu tempo de estudos daquela disciplina. Sabendo disso, eu vou apresentar aqui para vocês, então, o método de revisão 3Is. Temos então a revisão imediata, a intercalada, a integral, a surpresa e mais um bônus, que no caso é a revisão sprint final, que é que eu vou falar lá no final para vocês. A revisão imediata, ela deve durar algo em torno ali de 5 a 10 minutos do início do novo turno de estudos daquela matéria. Como eu disse, no meu caso, o turno de estudos durava cerca de 1 hora. Então, quando eu ia fazer essa revisão imediata, eu tinha que revisar por no máximo 10 minutos. E aí, como é que eu fazia? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro de entender. Eu tinha que estudar, hoje tá? Vamos supor, hoje é sexta-feira e tá no meu ciclo de estudos aqui que eu tenho que estudar contabilidade, tá? E eu dei uma olhada aqui no meu histórico de estudos, aqui no meu aplicativo de estudos, e consta que na quarta-feira eu também, foi a última vez que eu estudei contabilidade. Então eu vou dar uma olhada lá nessa última vez que eu estudei contabilidade e vai estar escrito lá.
aula 02, da página 10 à página 20. Então, quando for hoje, que eu vou ter que estudar contabilidade de novo, porque é o que está previsto no meu ciclo de estudos, eu vou voltar lá no meu PDF ou no mapa que tiver referenciado a essa parte do PDF, o que seja, mas geralmente eu voltava para o PDF mesmo, e vou dar uma olhada mais superficial, por cima, dos trechos que eu grifei e destaquei nessas páginas 10 a 20 da aula 2, tá? Então, esse estudo essa revisão, né, como eu estou dizendo, era breve, de uma forma mais superficial, por cima, e para mim ela funcionava como um aquecimento para o cérebro, né? Porque muitas vezes eu saía de uma disciplina no meu ciclo de estudos que era da área de exatas, por exemplo, e a próxima disciplina seria de humanas, e como meu cérebro ele estava totalmente voltado para aquela área, quando eu ia começar essa próxima disciplina, eu demorava um pouquinho para voltar à memória aquilo que eu tinha estudado antes. Então, essa revisão imediata foi uma forma que eu encontrei de fazer o cérebro relembrar de uma forma mais rápida o fio da meada, tipo isso, certo? E para que essa revisão ela possa ser aplicada, você precisa anotar as páginas de onde iniciou e onde terminou o turno anterior. E aí eu vou mostrar no slide seguinte como é que você pode fazer isso, tá bom? Ó, coloquei aqui um exemplo que no dia 1º de julho de 2023 eu estudei Direito Administrativo, AFA Avançada, Estatística e Português. Como vocês podem ver, em cada uma dessas 4 matérias eu anotei ali a aula tal, da página tal à página tal. E na última ali, que foi em português, como geralmente eu estudava português por questões, eu coloquei ali TEC Concursos, questões, questão 110 a 130, uso do quê? Tá? E aí, mais para frente, eu vou falar como é que você pode fazer essa revisão imediata caso esteja estudando por questão. E ali, voltando, ó, Direito Administrativo. Eu anotei, então, o progresso da última vez que eu estudei a disciplina de Direito Administrativo. Então, se no dia 1º de julho eu estudei Direito Administrativo e fui da página 5 a 17 da aula 10, na próxima vez do meu ciclo de estudos, que eu estudar Direito Administrativo, eu vou ter que dar uma olhada ali no meu histórico de estudos e fazer essa revisão mais por cima, superficial, das páginas 5 à página 17, tá? E falando de ciclo de estudos, eu aconselho que quem ainda não saiba montar o seu, não saiba como usar, como calcular o peso que você tem que colocar em cada disciplina, ou que não conheça o ciclo de estudos, que estude por cronograma, que dê uma olhada no meu último vídeo, que eu mostro o guia definitivo de como montar seu ciclo de estudos. Ficou um vídeo bem legal, o pessoal tem elogiado bastante, e eu acho que vai te ajudar muito a montar o seu ciclo de estudos de uma forma mais eficiente, tá certo? Então, continuando. Como eu disse, lá em português, geralmente eu estudava por questões. E aí, o que eu costumava fazer, né? Eu usava um site que é um sistema de questões próprio deles, que no caso era o Tec Concursos. E toda vez que eu fazia essas questões por assunto, quando eu achava uma questão que eu tinha errado, ou uma questão mais complicada, que eu tinha acertado, mas ainda tinha dúvidas, eu salvava num filtro específico para essa matéria. Então, quando eu estudava por questões, todas as vezes que eu queria revisar esse determinado assunto que eu tinha estudado no turno anterior, eu dava uma olhada lá nesse filtro que estava salvo e fazia novamente essas questões, e muitas vezes eu conseguia revisar também pelos comentários, pelas anotações que eu tinha feito lá. No Tec Concurso em específico, você tem como colocar uma anotação em toda a questão que você quiser. Então, muitas vezes eu revisava dessa forma, tá? E agora, partindo para a próxima forma de revisão que eu fazia, era a revisão intercalada. Como é que ela funcionava? Assim que eu terminasse a 3ª aula, no próximo turno de estudos daquela matéria, eu ia revisar as 3 últimas aulas estudadas. Então, era mais ou menos o seguinte. Por exemplo, meu curso de Direito Constitucional, ele tinha aulas 0, 1, 2, 3, até 15, por exemplo, tá? E aí, quando eu estudava 0, 1 e 2, quando eu terminava a aula 2, eu voltava e revisava as aulas 0, 1 e 2 no próximo turno de estudos que eu fosse estudar aquela matéria. Eu só prosseguia para a aula 3
quando eu já tivesse revisado essas 3 últimas, tá? Essa revisão intercalada geralmente durava em torno de 1 hora a 1 hora e meia, no máximo 2 horas, tá? Porque sempre baseado naquele meu turno de estudos de 1 hora, né? Então, geralmente era esse tempo que durava no total a minha revisão das 3 últimas aulas, até no máximo 1 hora e meia por aí. Uma coisa também que é muito importante dizer é que toda vez que você terminar essas 3 matérias, você vai fazer a revisão das últimas 3 e você, assim que você revisar, você vai recomeçar não, você vai continuar o seu progresso naquele curso, tá? Então, por exemplo, eu fiz a revisão das aulas 0, 1 e 2, e aí, assim que eu tiver terminado, eu vou continuar 3, 4 e 5. Chegou na aula 5, terminei a aula 5, eu vou revisar as aulas 3, 4 e 5. Aí terminei essa revisão intercalada, eu vou prosseguir 6, 7 e 8. Cheguei na aula 8 e terminei essa aula 8, eu vou fazer a revisão das aulas 6, 7 e 8, todas juntas, nesse período de 1 hora a 1 hora e meia. Então, a cada 3 aulas, eu fazia uma revisão das últimas 3 aulas, tá certo? Mas por que que eu não acumulava, né? Por que que eu não, por exemplo, fazia assim? Ah, eu fiz a revisão da 0, 1 e 2, aí quando eu chegasse na 3, 4 e 5, na 5 eu faria a revisão da 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim ir somando, né? Por que que eu não fazia dessa forma acumulada? Porque eu não gostava, eu achava que pegava muito do meu tempo e eu me preocupava em avançar na matéria, sabe? Então eu preferia fazer dessa forma, sempre me preocupando em fazer um primeiro estudo daquela matéria de uma forma inteligente, como eu falei para vocês anteriormente, tá? Porque aí lá na frente eu não ia esquecer tão rapidamente o assunto que eu estudei lá na frente. E outra coisa, os assuntos das primeiras aulas, geralmente eles são mais simples de serem estudados, então mesmo que você esqueça parte deles, não são tão difíceis assim de relembrar numa revisão mais para frente. Nessa revisão eu costumava usar mapas, resumos, questões, e quando eu fazia essas revisões intercaladas por questões, geralmente eu fazia em torno de 10 a 20 questões por aula, tá? Então eram mais ou menos ali de 30 a 60 questões por revisão intercalada que eu fazia. Os resumos, quais que eu usava? É, eu não usava muito resumo assim, escrito, totalmente meu, sabe? Eu pegava os resumos de final de aula dos professores e sempre complementando com aquilo que eu achava importante. Então, eu usava esses resumos. Ou os mapas também, que também podiam me ajudar nessa revisão. A próxima revisão é a revisão integral. Essa revisão eu usava quando eu terminava toda a disciplina. E como é que eu fazia ela, né? Eu simplesmente, por exemplo, eu terminei, eram 15 aulas lá de Direito Constitucional. Terminou, fiz a revisão intercalada certinho, eu volto lá para a aula 00 e começo a revisar da 0, seguidamente, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até a revisão 15. E cada turno do meu ciclo de estudos era para revisar essa matéria, não era mais para fazer um estudo dessa matéria. Então, muitas vezes o que acontecia quando eu fazia essa revisão integral é que diminuía um pouco o meu turno de estudos para essa matéria que eu já estava na revisão. Então, se inicialmente eu fazia um turno de estudos de 1 hora, quando a minha disciplina ela já estava nessa parte de revisão integral, às vezes eu reduzia para 45 minutos, 40 minutos, até meia hora, para que eu pudesse dar mais tempo desse tempo que tinha sobrado para outras matérias que eu ainda não tinha terminado, que eu tinha que avançar, ou até mesmo fazer com que esse ciclo dessa disciplina ele rodasse mais rápido, tá? Eu usava muito, nesse caso aqui, eu usava muito as questões da aula que eu tinha destacado, né? Principalmente aquelas questões-chave. E para fazer isso, para que eu não perdesse tempo marcando as questões-chave durante a revisão, eu já marcava essas questões mais importantes durante o meu primeiro estudo. Então, eu colocava lá marcadinho do lado com marcador de texto mesmo, fazia um X, alguma coisa assim, e colocava lá importante para que quando fosse voltar eu fosse especificamente nessas questões, sem perder tempo naquelas questões mais bobas, assim, que não agregassem tanto. Isso dá para fazer também no site de questões, bem tranquilo, é só você fazer um filtro salvo lá e depois você ir revisando por esses filtros, tá?
É muito importante que nessa revisão integral, até nas outras também, tá? Mas principalmente nessa, você vá anotando no seu material de revisão eh, novas jurisprudências que forem saindo conforme você for estudando, novas doutrinas que forem adotadas pela banca, esquemas, tópicos, tudo aquilo que puder agregar nos seus estudos e não esteja ainda anotado, tá? Muitas vezes o que eu fazia era, por exemplo, estou estudando lá pelo site do TEC, né? Por um site de questões qualquer que você queira. Muitas vezes eu pegava os comentários dos alunos para dar uma olhada e para ver se eu poderia entender de uma forma melhor aquele assunto. Porque às vezes o próprio professor ele explica ali, você não consegue entender muito bem, às vezes a questão ela não tem um comentário do professor. Então, o que acontecia muitas vezes é que eu pegava um determinado bizu, que a gente fala ali, do aluno que tinha comentado naquela questão e incorporava ao meu material de revisão, tá? Nessa etapa também é muito importante você conferir no seu edital se todos os itens que estão lá foram abordados nas aulas, tá? Porque às vezes o professor ele faz o curso, aí ele só atualiza e às vezes deixa passar alguma lei assim menor, alguma coisa assim, e acaba que chega no final do curso você não estudou aquela lei e pode ser cobrada na sua prova. Geralmente dá para pegar esses pequenos tópicos que porventura não tiverem sido cobrados nas suas aulas depois, mais para frente, nessa revisão integral, porque geralmente eles são curtos, não são tópicos assim tão importantes, mas é bom você dar uma olhadinha antes, e eu acho que esse seja um momento interessante para você conferir se realmente tudo aquilo que você estudou no seu curso está condizente ao que está no edital, tá bom? E última dica relativa a essa revisão é que não é para você reestudar tudo de novo. Voltando àquilo que eu já tinha dito, reestudar é diferente de revisar. Quando você está reestudando, você demora mais tempo para fazer tudo isso. E revisar é uma revisão mais objetiva, nos tópicos mais relevantes, é mais curta e com certeza ela é mais producente para o seu progresso nos estudos até o dia da prova. Temos então a revisão surpresa. Essa revisão ela vai servir para quando você já tiver estudado cerca de 70% de todo o edital. Não é 70% da matéria, tá? É de todo o edital. Você vai escolher um dia da semana para fazer essa revisão em todas as disciplinas que você já tiver finalizado. E ela é baseada em muitas questões, usando aqueles filtros salvos que eu já falei anteriormente. Eu costumava fazer essa revisão surpresa, por muito tempo eu trabalhei por escala, né? Mas quando tinha algum final de semana livre, eu costumava fazer em algum dia do final de semana. Por exemplo, pegava um sábado ou um domingo e fazia essa revisão, principalmente quando não tinha simulados, porque ela vai meio que funcionar como simulado, tá? Você vai precisar pegar lá os filtros salvos que você tem no seu sistema de questões e vai resolver essas questões de forma aleatória. A dica que eu dou é que você esconda o assunto que aparece lá em cima, né, no enunciado da questão. Acima do enunciado, geralmente o sistema de questões ele coloca qual é o assunto, tá? E aí, por que eu falo que você precisa fazer de forma aleatória e escondendo o assunto? Porque vamos dar um exemplo, tá? Por exemplo, eu estou estudando para direito constitucional e aí aparece uma questão lá para mim de mandado de segurança. Aí já tem lá escrito lá em cima, mandado de segurança. Aí a questão, ela vem me perguntar, de uma determinada situação, qual é o remédio constitucional que eu tenho que usar. E lá embaixo, nas opções, tem habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção. E aí eu tenho que escolher um deles. Se eu já vi qual é o assunto, meu cérebro ele já meio que sabe qual é a resposta, sabe? Porque assim, se ele tá classificado naquele assunto, é que muito provavelmente a resposta é aquele assunto, né? Então eu não consigo fazer todo o raciocínio completo para chegar na resposta. Eu já estou direcionada a acertar a questão, porque eu já sei o assunto antes. E por que de forma aleatória, tá? Também mais ou menos nesse sentido, porque assim, você está fazendo lá as questões uma atrás da outra certinho na ordem que o sistema colocou, tá? Não sendo de forma aleatória, colocando certinho por assunto. Aí você faz a primeira questão, é mandado de segurança. Vai fazendo a segunda, mandado de segurança, e você vai até, sei lá, a sexta questão é mandado de segurança. Quando você chega na sétima, qual é a chance da próxima questão, a resposta também ser mandado de segurança ou algo relacionado a isso? Enorme, né? Então você também fica meio que direcionado, fica meio que um estudo enviesado, assim, você não consegue responder de uma forma totalmente limpa,
e acertar de uma forma totalmente limpa, sabe? Você está sempre com o pensamento enviesado, porque você tem o histórico das últimas questões e se você não escondeu o assunto, você sabe qual é o assunto, então provavelmente você vai acertar a questão. E na prova não vai ser assim, né? A prova ela coloca os assuntos de forma aleatória, você não tem um assunto lá para ver qual é, e não tem como fazer esse direcionamento como pode ser feito lá no sistema de questões, tá? E para isso é muito importante que você saiba os assuntos mais relevantes do seu edital, que mais tem peso no seu edital e podem ser cobrados. Para isso também é bem legal que você use ali a planilha que eu disponibilizei, um dos vídeos sobre ciclo de estudos, que eu montei para vocês, mostrei certinho como é que funciona, é um guia definitivo para ciclo de estudos. E nessa planilha dá para fazer um cálculo ali certinho de qual peso cada matéria teve no seu edital anterior desse mesmo concurso que você está estudando e na última prova também para esse concurso. Então, se vocês quiserem saber qual o assunto mais relevante, usem essa planilha que vai ajudar bastante. E chegamos então na revisão bônus, que é a revisão sprint final. Essa revisão eu fazia quando faltava uma semana antes da prova, tá? Era um foco total nos assuntos de maior relevância e muito estudo de lei seca. Como é que era o meu estudo de lei seca nessa revisão? Eu procurava principalmente aqueles artigos que eram altamente decoráveis, tá? Como é que são os artigos altamente decoráveis, tá? E altamente cobráveis pelas bancas. Por exemplo, na Constituição Federal tem um artigo lá que diz quais são as competências do Supremo Tribunal Federal. E tem um artigo logo depois que diz quais são as competências do Superior Tribunal de Justiça. Qual é a chance da banca cobrar, principalmente num concurso de poder judiciário, cobrar uma competência dizendo que é do Supremo Tribunal Federal, mas na verdade é uma competência do Superior Tribunal de Justiça? É enorme, né? Então, nessa última semana eu procurava decorar, principalmente aqueles incisos ali que eram muito parecidos, para poder não dar esse mole na hora da prova. Tinha outros artigos também que, assim, tinham listas, assim, certinhas de determinadas ações que tinham que ser implantadas, artigos com números, artigos com datas, com porcentagens, todos esses artigos que são muito, assim, daquela memória de curto prazo, eu procurava decorar nessa última semana, apesar de já ter visto antes, né? Que eu estudava somente na última semana, não. Eu apenas procurava decorar o máximo possível deles na última semana. E também, em relação à lei seca, o que eu procurava fazer é que, assim, às vezes caía uma lei lá, que era uma lei curta, mas eu sei que era muito provável de cair na minha prova. Então, apesar de eu ter estudado por PDF ou por videoaula, que seja aquela lei, eu procurava dar uma última lida naquela lei seca, na última semana, antes da prova, de forma com que aquele assunto, aqueles artigos ficassem bem frescos na minha memória e pudessem ser mais facilmente ser lembrados lá no dia da prova. Nessa última semana também, outra coisa que eu fazia era assistir aquelas aulas que são disponibilizadas no YouTube pelos cursos de revisão final das matérias. Mas dificilmente eu assistia aquele aulão de sábado, tá? Eu assistia mais aquelas super aulas que tem de só uma matéria, assim, que eles geralmente fazem uma semana antes, às vezes até 2 semanas antes, tá? E aí eu sempre assistia depois da transmissão para que eu pudesse acelerar. Aí eu colocava no mínimo ali 1.5 para cima e ia acelerando, e toda vez que chegava em algum assunto que eu já tinha um melhor entendimento, né, que eu acertava mais questão, geralmente eu passava e ia para um assunto que não tinha pegado tão bem ainda. E por que eu não assistia ao vivo, né, enquanto o professor estava fazendo a gravação? Porque muitas vezes o professor ele vai, responde um chat que para mim a resposta já é clara, por exemplo, ou ele tem que fazer intervalo, ou dá algum problema lá na transmissão, aí dá uma parada. Então, assim, o tempo que eu poderia estar estudando várias outras coisas, eu estou assistindo transmissão ao vivo. Então, para mim, isso aí não dava certo. Eu preferia assistir depois, tá? E também eu acho que vale dar aquela última passada nos mapas, nos resumos, naquelas listagens de questões, né, que eu falei para vocês também. Eu acho que é bem interessante para que isso te ajude a conseguir talvez aqueles últimos pontinhos ali, aqueles pontinhos a mais ali que você precisa na hora da prova, tá bom? Pessoal,
Então é isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Esse vídeo ele é fruto de uma pesquisa, uma reflexão sobre todos os meus métodos de estudo. É, eu tentei aplicar aqueles métodos mais tradicionais, tipo de 24 horas, 7 dias, 30 dias, e sinceramente não deu certo para mim. Eu ficava angustiada, ansiosa, porque ficava tudo acumulando. E como vocês viram, o máximo que você precisa fazer nesse método que eu mostrei para vocês é anotar os tópicos mais importantes de cada matéria. Você tem que deixar só anotado ali onde é que você parou e começou determinada aula, quando você estiver estudando. Não tem um controle rígido de dias, de 30 dias, uma semana, 24 horas, que seja, tá? Ele está praticamente coberto ali pelo seu ciclo de estudos e você não tem que muito sair daquilo, tá? E eu queria fazer uma coisa assim mais flexível para que, mesmo que você não consiga aplicar essa revisão de uma forma completa, né? Como eu disse aqui, com esses 5 métodos, com essas 5 revisões, você possa, pelo menos uma coisa ou outra, aproveitar dela para poder melhorar o seu rendimento nos estudos, tá? Esse é o meu interesse aqui, porque às vezes a gente vê tantos vídeos no YouTube sobre esse assunto, às vezes muitos deles falam a mesma coisa de formas diferentes, né? E eu não condeno, eu acho que é super válido. Eu mesma procurei, enquanto eu estava estudando, eu procurei várias formas diferentes de revisar e eu fui pescando aquilo que realmente se aplicava a mim, que funcionava para mim. Então é isso que eu espero para vocês, que alguma coisa que eu tenha dito aqui funcione para vocês e se funcionar, vou ficar muito feliz se 100% disso que eu falei para vocês funcionar, possa ser aplicada, eu vou ficar ainda mais feliz por ter dado certo e ter feito você chegar à sua aprovação. Mais uma vez eu peço que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal, me sigam lá na minha rede social, Instagram, Monique Concursos, tá bom? Eu tô sempre por aqui dando uma olhadinha, comentem aqui embaixo se vocês gostaram, interajam aqui comigo, mostrem esse vídeo para outras pessoas que também estão perdidas em relação à revisão, para que a gente possa sempre melhorar aí o rendimento dos nossos, né, colegas concurseiros e possamos chegar à aprovação, que é o que no final todo mundo aqui deseja, né? Todo mundo deseja ter seu nome lá no Diário Oficial e ser nomeado num cargo público. Tá bom? Até a próxima, então. Muito obrigada por assistirem. Até mais. Tchau, tchau.